Hoje eu quero te dar uma boa notícia. Deus te dará todas as coisas. E você perguntar, como você pode dizer com tanta certeza? Eu digo com certeza porque eu me apoio na palavra de Deus, que é infalível. Ele vela para cumprir a sua palavra. Então eu quero te motivar nesse dia a você conhecer esse Deus gracioso e amoroso. Esse Deus que tem prazer em presentear, porque o amor sempre quer presentear. Você conheça e comece a crer, você verá a glória de Deus na tua vida. Vamos ler então essa palavra em Romanos capítulo 8, versículo 32, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Amém, amados? Então aqui podemos ver, por isso é necessário conhecer esse Deus maravilhoso, que diz aqui que não poupou nem o seu filho, mas o entregou por nós. Esse Deus entregou o que tinha de melhor para nos dar o melhor. Que Deus não iria dar o melhor que tinha para nos dar pouca coisa, ou coisa não boa. Não, Ele quer dar o melhor. Lá no passado, se você estudar a história do povo de Deus, lá da velha aliança, lá nós já sabemos. O apóstolo Paulo diz que a palavra na velha aliança, do Velho Testamento, é um exemplo para nós. É uma figura que Deus tinha já para ministrar para nós hoje. É o exemplo para nós. Então veja bem, amado, o que diz lá no passado, que Deus tirou da escravidão. Então, em primeiro lugar, Deus quer, através de Jesus, nos tirar da escravidão, quer nos libertar, nos restaurar, gerar uma vida nova dentro de nós, trazer a natureza divina para dentro de nós, que foi perdida quando houve a queda do homem no Éden. O homem perdeu a presença de Deus, se afastou de Deus. Então há um abismo entre o homem e Deus. Mas quando Deus enviou o seu Filho amado, Jesus, Ele removeu esse abismo com a sua vida sacrificada. Sacrifício perfeito do Senhor Jesus lá na cruz, morte de cruz, derramamento do seu precioso sangue para a remissão dos pecados. Foi morto, sepultado e ressuscitou o terceiro dia, vive e reina eternamente. 40 dias depois que ele ressuscitou, depois da Páscoa, ele subiu aos céus, está à direita do Pai, diz a palavra. Mas ele disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo, e assim estarei convosco todos os dias. Então, logo em seguida, ele enviou o Espírito Santo. E os discípulos foram os primeiros a receber. E depois de geração após geração, todos que viram a Jesus, crerem em Jesus, recebem. Deus honra tremendamente. O Senhor diz em Hebreus 11:6, é impossível agradar a Deus sem fé, mas aqueles que creem, vêm a Ele com fé, Ele diz que Ele recompensará. Então, amado, aqui está, se você crê no Deus vivo, verdadeiro, Deus que morreu sim na cruz, mas ressuscitou, vive e reina eternamente. Você crê no amor de Deus, na sua palavra, nas suas promessas. Você crê, você irá honrar a Deus, e Deus irá te honrar de uma forma sobrenatural. Por isso quero te motivar a não ir pela circunstância, pela situação que você está passando, momentânea, passageira, talvez muito difícil, talvez você se tornou uma pessoa amarga, incrédula, indiferente em relação ao amor de Deus, em relação às promessas de Deus, mas eu quero que você hoje desperte agora, desperte. Lá em Efésios diz,
Você que dorme, desperte agora. Desperte para a fé. Olha para a palavra novamente. Quer te levar a contemplar a palavra, porque a palavra de Deus diz no Salmo 34, 5, diz: contemplai e sereis iluminadas. Deus irá te iluminar, porque a palavra é lâmpada para os pés, luz para o caminho. Veja bem o que diz aqui, novamente retomando esse versículo. Aquele que não poupou seu próprio filho. Lembra, pense, reflita sobre isso. Um filho que foi obediente e provou isso quando ele veio. Diz a palavra que ele foi obediente até a morte de cruz. Deus se fez carne na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Um homem que nem nós, só sem pecado. Ele foi cheio do Espírito Santo. Ele foi guiado pelo Espírito Santo e cumpriu o propósito que o Senhor tinha de ser sacrificado como cordeiro, sacrifício perfeito no nosso lugar, no meu e no teu lugar, para que podemos ter acesso ao reino dele, à vontade dele, toda a riqueza, diz a palavra através de Paulo, que ele se tornou pobre, se esvaziou de toda a glória de Deus para nos tornar ricos e dar-nos a vida abundante, plena e completa. Isso quer dizer em todas as áreas e setores da nossa vida. Então veja bem aqui, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Ele entregou o seu filho por todos nós, a palavra de Deus diz. O interesse era visar a nós, ele entregou por nós. Ele recebeu o nosso castigo. A palavra de Deus diz que ele carregou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, as maldições. Você pode imaginar todas as maldições hereditárias, todas as maldições adquiridas devido à nossa ignorância, com contato com as trevas durante a nossa vida. Tudo ele carregou sobre si na cruz. E lá eliminou tudo, diz a palavra. E pelas chagas, pisaduras que ele sofreu, diz a palavra que nós fomos sarados. Você foi sarado, curado da tua alma, fisicamente, também no teu corpo. Tudo o Senhor já realizou. E veja bem como segue ainda a palavra. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E ainda está dizendo, esse Deus que nos amou de tal maneira que não negou o seu Filho, o único Filho amado, que tinha de mais precioso, mais importante, entregou por nós. Ele diz aqui, porventura, esse Deus amoroso não nos dará graciosamente, quer dizer, gratuitamente, sem cobrar nada, todas as coisas. Amado, quantas coisas te faltam, quantas coisas você está necessitado. Ele diz aqui que ele dá gratuitamente todas as coisas. E ainda mais em abundância. Para que não você tenha somente o suficiente, não. Mas tenha em abundância de tal maneira que você se torne um canal de bênção para muitas pessoas. Para que muitas pessoas também possam ser abençoadas através de ti, ricamente agraciadas. Então, amado, vale a pena você fazer um esforço agora e ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E você vai começar a conhecer Ele e vai começar a crer, e aí você vai acessar essa realidade. Porque isso te leva para dentro do reino de Deus, da vontade de Deus, onde ele tem vida abundante, plena e completa. Inclusive, Paulo é usado com maestria em Romanos também, ele diz assim, esse Deus nos faz filhos de Deus, herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo. Quer dizer, toda a herança, imagine só esse Pai, esse Deus, que é dono não só do ouro e da prata, mas dono de todas as coisas, todo o universo, inclusive de nós mesmos.
Sim, nós fomos usurpados, fomos roubados pelo inimigo, porque ele enganou lá os nossos primeiros pais lá no Éden, mas Jesus veio e nos comprou de volta. O apóstolo Paulo diz: fosse comprado por preço, agora vocês não pertencem mais a si mesmo, agora glorificai a Deus em vosso corpo. Ele quer que você seja um instrumento para glorificar Ele, que você experimente a vida plena, abundante, você venha acessar os milagres, maravilhas de Deus, e você venha ser inundado da glória, da presença, do poder de Deus, e os rios de água viva irão fluir do teu interior. E você será sempre mais parecido com Jesus, mais a imagem do Senhor. Você vai experimentar a restauração completa em todas as áreas, setor da tua vida. Eu quero te motivar a pedir esse desejo que você não tem. Pensa esse desejo ardente no teu coração. Como o apóstolo Pedro diz lá na epístola de Pedro, desejar ardentemente que nem uma criança pequena deseja ardentemente o leite, porque ela está em crescimento e ela precisa ter uma mamadeira. Eu disse assim: você também deve ter esse desejo ardente da palavra, que é o leitinho, que é a papinha, que é a comida mais forte também, na medida que vai crescendo. Espiritualmente, como Paulo diz em Efésios, todos devemos chegar à altura espiritual de Cristo. Mas para isso tem que ser que nem uma criança. Se você não tem esse desejo ardente pela palavra, não tem o desejo ardente ainda, essa sede do Espírito Santo, peça essa sede da água viva, sede do Espírito Santo, sede e fome da palavra de Deus. Você receberá a revelação, o Espírito Santo irá revelar essa palavra. Porque eu me lembro que muitos anos atrás, quando eu recebi essa revelação dessa palavra, apenas esse versículo aqui, o Senhor mudou completamente a minha vida. Porque aqui diz, volto a repetir novamente, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas, gratuitamente, sem cobrar nada, todas as coisas. Pensa, reflita sobre isso, esse Deus que não negou o que tinha de melhor para ti e para mim. Se Ele deu o que tinha de melhor, o que Ele iria reter ainda? Imagina só, alguém que deu o melhor, por que ia reter o que não é tão bom assim? Porque todas as demais coisas são de menos valor. Então Ele quer acrescentar todas as demais coisas. Amém? Porque nele, em Cristo, veja bem a importância, observa graciosamente com Ele todas as coisas. Então permaneça em Cristo, porque em Cristo que você terá graciosamente todas as demais coisas. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, eu gostaria que você desse um gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens e divulgar nos teus contatos. Que todas essas pessoas que você ama venham também tomar conhecimento dessa verdade e vir a crer como Deus vai dar todas as coisas para elas. Diga para elas que elas podem crer, que Deus vela em cumprir a sua palavra. Isso aqui não é palavra de homem natural, mas é a palavra do Senhor, a palavra daquele que vela em cumprir a sua palavra, que é fiel. Deus te dará todas as coisas. Diga para eles, passa para eles essa mensagem. Amém? Você irá se surpreender do que Deus estará fazendo. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Sabemos que Tu velas em cumprir a palavra. Tu és um Deus fiel, um Deus gracioso, um Deus amoroso, misericordioso. Um Deus que tem prazer em presentear.
E graça realmente é um presente que nós não merecemos, mas Tu achou graça, Senhor. E também Tu estás atraindo todos agora com bondade, com a Tua benignidade, para junto de Cristo Jesus, para que eles possam experimentar, Senhor, o Senhor presenteando, Senhor, com todas as suas necessidades e ainda em abundância, todas as áreas e setores das suas vidas. Muito obrigado. Em nome de Jesus, shalom, shalom. Um grande abraço a todos.